aleluia. Podemos sentar, irmãos, boa noite. Que noite abençoada, né, irmãos? Mais uma vez podemos estar aqui na presença do Senhor, encontrando de volta alguns irmãos, alguns deles que foram acometidos por essa pandemia, mas o Senhor tem dado vitória a nós, né? Nós temos motivos para comemorar. E isso que o Paulinho falou é bem verdade. Um dos motivos é que realmente o nosso Deus, o nosso Pai, é dono do ouro e da prata. E Ele sabe de todas as coisas. Eu tive refletindo durante a semana, durante os 5 dias que culminaram no dia de hoje, sobre a palavra que o Paulinho trouxe domingo passado. Vocês lembram? Quem esteve aqui, quem estava em casa, para você que está em casa, boa noite, né? Que está acompanhando a gente pela internet. O Paulinho no domingo passado pregou sobre foco. Aliás, uma pregação, né, bem abençoada. E lá naquela oportunidade ele citou vários exemplos, mas um exemplo ficou muito bem marcado, quando ele falou da cura do cego de nascença, para alguns Bartimeu, né, em Lucas não, enfim. Mas era o cego que estava à beira do caminho. E eu já ouvi várias pregações a respeito dessa passagem bíblica, né? E alguns teólogos chegam a afirmar de que talvez na Bíblia esse homem tenha sido o homem que, embora cego de nascença, foi o homem que mais conseguiu enxergar. Embora ele vivesse no mundo da escuridão, ele tinha um sentido espiritual que ele enxergava longe, né? Que ele enxergava realmente, ou tentava imaginar como que era o mundo, enfim. E talvez tenha sido um homem tão abençoado, que quando as vistas físicas dele se abriram, a primeira coisa que ele viu na vida foi Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Se você pensar nisso, né? Já pensou? Você pensar. E Jesus fez uma pergunta muito direta a ele, né? O que queres que eu te faça? E ele foi objetivo, que eu veja. Ele falou assim, então vê, seja feito como a tua fé. E assim aconteceu. E de fato, era um homem que tinha foco. E é um exemplo que nós temos na palavra para nós, nesta caminhada cristã. Primeiro, de estar no caminho, não na beira do caminho como ele estava, né? E o caminho é Jesus, de estar no caminho e estar com foco, estar com a atenção ligada. Isso também me fez refletir o seguinte: Jesus ensinou os seus discípulos a orar, na verdade, quando ele ensinou as palavras do Pai Nosso. E ele disse aos discípulos, quando vocês forem orarem, vocês orem assim, mas antes, entre no seu quarto, orem em secreto, né? Obviamente ele não está só se referindo a um espaço físico, mas ele também se refere a este mundo interior que Bartimeu enxergava, ou seja, abra a porta do seu coração e ore comigo em segredo, porque em segredo teu Pai vai te ouvir e vai te abençoar. E se a gente conseguir praticar isso, meus irmãos, nós vamos estar 24 horas sintonizados no trono dos céus. Isso não quer dizer que a gente não deva ter um particular com o Senhor, realmente ter o nosso devocional, buscar o Senhor enquanto a gente tiver forças, né? E mesmo quando a gente não tiver, a gente tem que forçar isso, porque o Senhor, Filho de Deus, o Deus vivo que veio a este mundo, em todas as passagens da obra dele, a gente percebe de que quando ele terminava a obra, a primeira coisa que ele fazia, ele se afastava e ia ao monte orar. E aí depois, com o tempo que ele foi levando os discípulos mais próximos, e fala assim, né, os discípulos mais próximos, mas na verdade todos estavam em volta do Senhor. Quem se colocou na posição de mais próximos foram os próprios discípulos, né? A ponto de João falar assim, aquele discípulo que Jesus mais amava, ele dizia dele mesmo, né? Enfim, então essa distância que a gente tem do Senhor é a gente que determina, né? E isso eu aprendi nessa minha curta caminhada cristã. Eu lembro do dia da minha conversão, que foi 5 de janeiro de 2014, né? E embora eu tenha participado de vários ritos, de várias situações, de várias circunstâncias que me ensinaram de que este era o modo de chegar a Deus, eu percebi depois que Deus estava comigo o tempo todo. Ele é Deus Emanuel, e que eu tinha que estar na presença dele de forma diferente. Como que é estar
nele de forma diferente, é sendo eu mesmo o máximo que eu puder, porque o Senhor conhece cada um de nós. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje, de uma palavra que o Senhor me trouxe ao meu coração, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Já vamos lá abrir a palavra. Nós temos um outro exemplo também nessa palavra aí, de um homem extremamente abençoado, né? Mas antes de entrar na palavra propriamente dita, eu queria fazer algumas conjecturas, né? Assim como a gente fez com Bartimeu, né? Ou com o cego de nascença. O próprio texto diz que o cego era cego de nascença, então obviamente ele não tinha enxergado absolutamente nada. Ele estava naquela condição desde cedo. Certamente era de uma família não muito abastada, porque ele foi mendigar, né? Ele necessitou, a vida dele era isso, né? Só que era um homem focado, um homem ligado, porque quando ele escutou o burburinho, ele falou: o que está acontecendo aí? Alguém falou para ele: é Jesus, é o Mestre, é o Senhor. E aí ele começou a gritar desesperadamente até chamar a atenção do Senhor, né? E houve esse milagre tremendo que aconteceu na vida daquele homem. Então a gente sabe que obviamente não tá escrito isso, não está nessa narrativa, mas a gente tem algumas indicações de que esse homem realmente ele viveu a maior parte do tempo dele cego, né? A gente não sabe qual a idade dele, mas a gente imagina que ele tenha sido um homem adulto já, quando ele recebeu o Senhor, quando ele encontrou o Senhor, e o Senhor estabeleceu a visão e deu a cura, e a partir daquele momento ele começou a pregar a vida de Jesus. Agora nós vamos na palavra, que está lá em Marcos capítulo 1, verso 40 até o 45. O título da palavra minha aqui está escrito: a cura de um leproso. Está em Mateus 8:14, está em Lucas 5:12-14, mas aqui nós vamos pegar a versão de Marcos. Diz assim a palavra, passamos a ler: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Muito obrigado por esta palavra, Senhor, que foi nos dada agora, que ela possa encontrar no nosso coração um terreno apropriado, um terreno que possa ter adubo suficiente para poder extrair o máximo que a gente puder dessa tua palavra. Abra-nos, Senhor, o entendimento, que a gente possa se alimentar dessa palavra e que ela possa modificar e transformar a vida, não só minha, mas dos meus irmãos também que estão aqui conosco. Ajuda-nos, Pai, a fazer a tua vontade, a estabelecer a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a atingir o alvo. Ajuda-nos a ter foco. Ajuda-nos, Senhor, a pregoar a tua vontade, Senhor. Essa oração, Senhor, que eu entrego. Fala conosco mais e mais, Senhor, como já tem falado, em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha só, esta palavra dá alguns sinais para a gente também. Se você pegar o comecinho dela ali, você vai perceber
que, diferentemente dos outros evangelhos, Marcos já vai direto falando da história de João Batista. E você sabe que esse dia, pastor Marcos, que eu pude me atentar a um detalhe da palavra, né? Que embora eu não tinha pensado nessa ótica e já haviam me ensinado isso, eu sabia e havia me ensinado de que Jesus começou a missão dele, começou a obra que ele veio fazer à terra, num determinado tempo. A palavra diz que aos 30 anos de idade, né? Mais ou menos. Mas tem um marco, né, histórico nisso. Jesus, ele apareceu quando João Batista foi preso, quando o primo dele, filho de Isabel, foi preso, né? Tanto é que em outra passagem, João Batista, que sabia exatamente do chamado dele e da missão dele, deixou por um momento passar uma dúvida e entrar uma dúvida no coração dele, a ponto de ele pedir para os discípulos dele irem até Jesus e falar: escuta, você é aquele mesmo que nós devemos esperar, como está escrito na palavra, ou nós devemos esperar por outro? Aí Jesus falou para os discípulos: vai lá e diga a João, ao meu primo, de que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado a palavra de Deus. E aí João não teve mais dúvida, e logo em seguida aconteceu a morte dele, que também é outra passagem, aonde a filha de Herodias pede a cabeça dele no prato, para agradar a Herodes. Enfim, e Jesus, sabendo dessa notícia de que João Batista era morto, também se retirou para orar. Mas Jesus começou a intensificar a obra dele. A partir daquele momento ali, ele já não podia mais esconder-se. Se você pegar aqui na versão de Marcos e perceber o que aconteceu no capítulo anterior ali, Jesus, ele chega de Cafarnaum, na Galileia, e aí ele vai na casa de Pedro e encontra a sogra de Pedro doente, enferma, com febre na cama. E aí imediatamente alguém falou assim: Senhor, ela está com febre, o senhor pode ir lá? Jesus foi lá, pegou pela mão, levantou, orou, repreendeu, a febre o deixou, e imediatamente ela o servia. E aí a palavra diz que começou a juntar tanta gente para saber onde que Jesus estava, de que muitos que estavam ali na frente da casa, chamou a atenção da cidade inteira, e a palavra diz que eram muitos doentes que eram levados lá, e ele curou a todos, inclusive expulsou espíritos imundos, e repreendia os espíritos, porque ele não queria que os espíritos falassem quem ele era, embora os espíritos sabiam, a palavra diz, né? Mas aí, olha só que tremendo, como que o Senhor nos conhece. É claro, foi Ele que nos fez. Então é ledo engano que a gente vai poder se esconder dele, ledo engano que a gente vai poder não fazer aquilo que Ele já escreveu para a nossa vida. E a gente lembra lá o Salmo 139, né? Que de uma forma terrível eu fui formado, que eu não posso nem pensar e nem imaginar quais são a multidão das maravilhas que fez com que o Senhor lembrasse de mim. Então isso é um detalhe importante na palavra, para dizer para mim e para você, de que nós somos projetos do Senhor, de que é vontade dEle que nós estejamos no caminho, igreja. Só de você analisar isso já é uma alegria tremenda. E aqui tem uma prova contextual disso. A palavra do Senhor, o próprio Senhor diz, quando Ele envia os 70 para a missão, Ele fala assim: escuta, pregai a todos, mas primeiramente aos da casa de Israel, porque Ele veio para salvar aqueles que estavam perdidos. E aqui nós temos um sinal claro de que este leproso era um crente, que por um determinado momento tinha sido desviado e estava lá doente. Agora vamos fazer conjecturas. Paulo, você pode imaginar como que poderia ou deveria ser a vida desse leproso na época de Jesus? Porque naquela época a lepra não tinha cura mesmo. A pessoa, uma vez que contraía a doença, ela não poderia nem cumprimentar as pessoas. O único lugar que ela poderia frequentar era as cavernas, nas montanhas, onde ela devia comer, e as pessoas levavam lá restos de comida e tratavam igual animal, quer dizer, já estão condenados para a morte, não tem cura. E as pessoas acometidas dessa doença, eles eram proibidos de entrar na cidade, de entrar na redondeza, de ter contato com alguém, né? A gente está vendo essa história do coronavírus, né?
e todo mundo se cuidando, coisa e tal, papapá, né? E tem hora que a coisa fica tão doentia assim, que as pessoas, até deixar de conversar com as pessoas, não conversam mesmo, com medo. Você imagina aqui nessa época em que a lepra era o principal mal, né? Então, quem era cometido de lepra tinha essa contexto de não ter cura, mas também para quem era crente, né, para quem acreditava em Deus, havia também o conceito de que a pessoa estava sendo penalizada por Deus, que ela havia cometido algum pecado e por isso ela contraiu isso, e muitas das vezes não era, né? Enfim, hoje a gente sabe que a hanseníase tem cura, enfim, tudo certo, mas naquela época não. Então a gente consegue imaginar como que deveria ter sido a vida deste homem acometido dessa doença, e que obviamente deveria ter um posto importante, ou pertencer a alguma família importante. Por que eu digo? Porque você vai perceber lá no verso 45, de que ele começou a pregoar, e se ele começou a pregoar, ele já fazia isso anteriormente. Mas vamos primeiro aqui no verso 40. E aproximando-se dele um leproso e rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. Olha só, diferentemente do cego Bartimeu que disse: o que queres? Jesus perguntou: não, o que queres que eu te faça, Senhor, que eu veja? Esse aqui já sabia quem era Jesus, já sabia do poder que Jesus tinha, e sabia também de que a vontade estava em Jesus, porque ele chegou até de uma forma meio que acusatória, né? Falou assim: escuta, Paulo, se você quiser, você pode me ajudar, né? Falou: Jesus, se o Senhor puder, e se o Senhor quiser, o Senhor pode limpar-me. Então, esse termo limpar-me quer dizer que ele um dia foi limpo. Ele estava contaminado, estava sujo, ele entendia isso, né? Então, você percebe que ele era uma pessoa atuante na sociedade em que ele vivia. Vamos lá mais para frente. E Jesus, movido de grande compaixão, eita Deus, isso é tremendo. Isso demonstra como que o Senhor nos conhece, porque o Senhor, quando olhou para esse homem, o reconheceu imediatamente. Assim como Jesus teve aquele encontro com o jovem rico, e a palavra de Deus diz que ele olhou o coração e o amou profundamente, né? Houve essa sintonia. Aqui também Jesus reconhece uma ovelha desgarrada, reconhece uma ovelha perdida, reconhece alguém que está pedindo misericórdia. Muito bem. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Outra coisa tremenda, eu quero saber quem é que toca no leproso nos dias de hoje, né? E Jesus, diante de todos, foi lá e tocou. Você percebeu que Jesus precisou tocar? Se você for analisar os outros milagres que Jesus fez, ele também tocou, cuspiu na terra, fez lodo, untou nos olhos, houve um contato físico. Mas existe uma passagem onde Jesus foi tocado e dele saiu virtude, a ponto de lhe perguntar quem havia lhe tocado, que é um outro mistério também, e que também é um ensinamento para nós que estamos aqui, que é uma forma de tocar o Senhor. Nós podemos tocá-lo, se nós cremos de que Ele vive e ressuscitou e que Ele está aqui, nós podemos tocá-lo. Mas também nós podemos pedir para que Ele nos toque, para que Ele nos limpe, para que Ele nos sare. Olha só como que é tremendo aqui, ó. Jesus conhece a mim e a você, não conhece? Amém? Você tem certeza disso, que Ele conhece?
Se você tem certeza, você vai entender o que eu vou te falar. Você percebe de que a sua oração de hoje é muito diferente do início da caminhada com Cristo. Muitos falam do primeiro amor, né? Que a gente, aonde falava em oração, nós estávamos lá buscando de oração. Mas hoje você percebe que, à medida em que passa a tua caminhada com o Senhor, você se permite ser mais íntimo dEle, como Ele também fica mais íntimo de você, a ponto de você estar orando enquanto está dirigindo, de você estar orando enquanto está tomando banho, de você estar orando enquanto está cozinhando, porque você começa a conversar com o Senhor. E por isso que a vida de crente é meio doida mesmo, é meio doida. O Senhor, aprove o Senhor de abrir a porta de emprego para mim lá na Sanesul, e a Sanesul fica aqui, pertinho do shopping, atrás do Banco do Brasil, onde era o colégio Avant Garden, e é uma estrutura muito bonita. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que me chamou a atenção lá, foram 2 jardins de inverno que tem lá, e eu percebi que ninguém frequentava aquele lugar. E como eu sempre trabalhei com pessoas, e sempre conversando com pessoas, nossa, ali para mim no começo foi muito difícil, porque para começar o registro de ponto, já é na hora que você liga o teu computador, e aí você fica diante da máquina o dia inteiro. Na minha sala tem 4 pessoas assim, e é um absurdo, a pessoa da frente fala com você pelo sistema, sabe? E é uma norma dentro da empresa isso, né? Então as pessoas evitam conversar. É até estranho quando alguém chega conversando na sala, porque... E aí para mim foi muito difícil essa dinâmica no começo. E eu fui nesse jardim lá e consagrei esse jardim. Eu chamo de Jardim do Éden. Eu vou lá na Copa lá, peço um lanche para a moça, falo, vou lá no Jardim do Éden, e vou lá. E lá eu começo a conversar com Jesus, e eu tenho um papo sério, um papo reto com Jesus lá às 9 horas da manhã e às 15 horas. Então você não vai me encontrar, eu tiro 15 minutinhos, o povo lá até sabe já. Já tem gente até indo pedir oração para mim, né? Então, é tremendo isso, que você não consegue mais ficar sem este momento. Não só o momento que você cria, mas com essa caminhada que eu digo. Então por isso que você vai se percebendo, e você consegue entender o quanto você está na intimidade com o Senhor, à medida que isso começa a se tornar um hábito, a ponto de você viver isso 24 horas do dia. Não é assim, pastor Marcos? E a gente consegue entender nessa relação, nessa dinâmica cristã, de que o Senhor é simples, de que Jesus, Ele quer que você seja o mais original possível, o mais descontaminado do mundo possível. Assim como Ele limpou este homem que estava leproso do mundo, nós também temos uma lepra mundana que insiste às vezes em ficar na nossa vida. E se a gente não pedir para o Senhor nos limpar, se a gente não pedir para o Senhor fazer esse milagre todos os dias, ser conosco, a gente vai esfriando, que é a expressão que a gente escuta muito na caminhada cristã, né? E você percebe que quando você vai esfriando, é igual carro, né, Paulo? Se você não ligar o carro todo dia, deixa ele 10 dias lá sem ligar, para você ver se ele não dá uma arranhetada, né? Agora, se você funcionar ele todo dia, pode ser um carrinho velho que for, vai funcionar. E nós somos assim, nós somos uma máquina também, porém uma máquina diferente, que foi feita pelo Senhor. O Senhor conhece cada molécula que existe dentro de mim e de você, assim como Jesus conhecia esse homem. E Jesus conhecia esse homem de tal forma, e eu descobri que esse leproso aqui, ô Paulo, ele devia ser jornalista, porque o bicho é fofoqueiro, você percebeu? Né? Porque Jesus conhecia ele. Jesus chamou ele e falou assim: olha aqui, vem cá, você vai lá, se apresenta ao sacerdote, né? Tudo certinho, para que sirva de testemunha à igreja, né? Por isso que é importante testemunhar, né? Para edificar a nossa fé. Mas ele disse uma outra coisa também. Ele disse assim: olha, lá no 44, ele olha,
não diga nada a ninguém. Por que Jesus ia falar para um camarada desse para ele não dizer nada para ninguém? Vocês sabiam que o cara ia falar? Então Jesus, até nos desacertos, nos desencontros, naquilo que a gente acha de defeito, é uma virtude da pessoa. Você percebeu que ele foi apregoar? Porque aquilo que as pessoas chamam de fofoqueiro, se a fofoca é boa, se é que existe fofoca boa, mas se você usa essa vontade de poder falar e não aguenta segurar, falando coisas boas, semeando a palavra de Deus, falando do que Jesus fez com você, você vai contaminar ambientes, você vai contaminar o mundo, você vai purificar as pessoas, você vai dar o que as pessoas necessitam, que é Jesus, irmãos. Olha que tremendo. E Jesus conhecia esse dom dele e disse: olha, não digas nada a ninguém, nada, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus fez questão de valorizar o quê? A palavra. Ele falou que não ia acrescentar nem ia tirar nada, absolutamente nada. Então ele, obviamente, existia um rito, e Jesus falou que seja feito esse rito. Mas aí, no verso seguinte, o que aconteceu? Ele fez o que Jesus tinha pedido? Não, ele fez o contrário. Jesus, que já não tinha mais paz neste momento, porque a fama dele começou a crescer de tal forma, né? Não só pela multiplicação dos pães, né? Não só pela palavra, né? Não só pelas curas e milagres, mas o que teve de curioso, que viajou dias e dias só para ver Jesus, só para ver, porque as pessoas são curiosas por natureza. Mas aqui, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas. Aí está a prova de que ele era um crente desviado. Aí é a prova de que ele realmente chegou e falou assim: de fato, eu estava perdido, acometido de lepra, mas eu encontrei a Cristo, que me purificou, amém, estou aqui, eu sou testemunho. E ele disse, e ele fez, como está escrito na palavra, como eu aprendi lá na sinagoga, como está escrito nas escrituras. Certamente ele apregoou, porque você percebe que apregoar, você só consegue apregoar boas novas, você não consegue apregoar a maldição, você não consegue apregoar notícia ruim, você só apregoa o que é bom. E aí ele pregou muitas coisas, e eu creio que essas muitas coisas estavam relacionadas, ou estavam linkadas à palavra, estavam linkadas à figura de Jesus, estava linkada essa história de um homem que veio a este mundo em forma de homem, mas era Deus, e de que veio para salvar os perdidos, de que veio para reunir as ovelhas desgarradas de Israel. E aí ele pegou e deu um mandamento aos seus discípulos, que era ide, e isso ele está falando para nós ainda hoje: ide, pregai a todo mundo. E aí ele começou a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Irmão, haverá um tempo na minha e na sua vida que vai ser necessário você se esconder, vai ser necessário você se reservar, vai ser necessário você ficar quietinho no teu canto, para se esvaziar, para ser limpo, para se encher. Mas assim como fora com Jesus, haverá um tempo em que você não vai poder mais se esconder, em que você vai ter que desempenhar a função pela qual você foi chamado. Eu costumo, lendo aquela passagem do Evangelho, que Paulo fala que nós somos membros de um grande corpo, que é a igreja, eu costumo imaginar a gente, ou cada um de nós, como uma peça, né? E talvez a igreja não esteja andando do jeito que a gente queira,
é porque ainda, existem pessoas que não estão desempenhando a função delas dentro desse corpo. Então você percebe que a igreja, como um organismo do Senhor, ela não é uma missão que se faz sozinho, ela é uma missão que se faz de mão dadas. É aquilo que a Vandira leu hoje lá em Gálatas 2, 6:2, né? Que diz que a gente precisa se importar com o outro, que a gente precisa sofrer a dor do outro, que a gente precisa amar as pessoas. Quando a Vandira estava pregando esta palavra de abertura hoje aqui, me lembrou aquela palavra de Timóteo, que ele fala de que se a gente crê num Deus que é invisível e não consegue amar o irmão que a gente vê, a gente é mentiroso, porque nós temos que ver o Deus que está dentro da vida do outro. Embora Deus seja onisciente, onipresente, Ele não é uma pessoa que seja um produto particular da igreja dele, ou das pessoas que formam a igreja dele. O Senhor é dono de todas as coisas, amém? E Ele é dono de todos, e a vontade dele é que todos, absolutamente todos se salvem. E aí é tão maravilhoso isso, porque se você for pensar o porquê que você está aqui hoje, por que eu estou segurando esse microfone aqui, por que eu estou falando, por que você está aí sentado, por que você está escutando, por que você está se alimentando disso, sendo que você poderia estar fazendo outras coisas, você percebe que a gente está naquela palavra que Jesus falou para os seus discípulos: não foste vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a cada um de vocês, chamei pelo nome, e vocês vão e estão sendo convocados para fazer uma grande obra no meu nome. Percebam, os irmãos, que essa obra, na verdade, foi trazer e nos dar essa garantia de que nós vamos viver com Ele, se assim cada um de nós desejarmos. Eu estava durante essa semana conversando com o pastor Nego, que é o meu mecânico, que tem uma oficina bem pertinho aqui, que é lá da Igreja Batista, Homem de Deus. Ele já esteve aqui trazendo uma palavra para os homens, e a gente concordou num assunto em que eu tenho percebido, não faz pouco tempo, já tenho percebido isso há um bom tempo, de que o quão é difícil e o quanto a gente resiste em pregar o inferno, em pregar o céu e o inferno. E isso é sério, igreja. Neste momento em que a gente vê a pandemia levando milhares de pessoas, milhares. Hoje teve um amigo meu que perdeu o pai e a mãe, pai ontem, mãe hoje, e a gente se condói, porque é uma dor. Eu já perdi pai, já perdi mãe, obviamente num tempo despassado, mas uma dor terrível, e ele perdeu de uma vez só. Mas o mais triste ainda, eu como crente, quando eu penso quando uma pessoa morre, é se ela foi alcançada, igreja. Eu sinto uma preocupação muito grande nisso, e pesa em mim isso, porque eu consigo dimensionar a importância que Jesus deu ao meu chamado e ao teu chamado. Se Ele te chamou, é porque Ele confia em você, é porque Ele conta com você, é porque Ele te conhece como Ele conhecia esse leproso, dizendo: olha, não conte a ninguém, e sabia que Ele ia fazer. Porque Jesus, não é que Ele precisava que as pessoas descobrissem que Ele chegou, mas Jesus usou o pior dele para trazer a maravilha daquilo que Jesus era, de divulgar: olha, realmente existe o Messias, Ele está aqui fazendo maravilhas entre nós, o reino dos céus chegou até nós. E você percebe que a história desse leproso não é diferente da minha e da sua vida. Nós necessitamos ser limpos, nós necessitamos ser resgatados, nós necessitamos
ter muito claro o nosso papel dentro da igreja, o nosso papel dentro dessa caminhada. Nós precisamos estar atentos aos acontecimentos, aos últimos acontecimentos, e nós temos que pregar a verdade, e a verdade é uma só, que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, é o único caminho. E o que a gente mais vê hoje, é quantos caminhos estão aí para desviar do verdadeiro caminho. Só de a gente fazer uma análise bem superficial, quando você entra no mundo adolescente, quem é mãe sabe o que eu estou falando, quem é professor mais ainda, né? Quando você entra no mundo adolescente, você percebe que a internet dominou a vida deles de tal forma, que até mesmo para você poder pregar, não é Jesus não, nem a Bíblia é sagrada, mas pregar uma verdade, ele duvida de você, ele duvida, ele coloca em xeque a tua sabedoria, ele coloca em xeque os costumes, as tradições, aquilo que você aprendeu dos seus pais, parece que não tem um valor. Agora, se tiver no Google, está valendo. E o Google, sei lá qualquer outra ferramenta que exista, substituiu uma linha mestra, que é a palavra. Eu fico pensando nos primeiros pregadores da palavra, nas primeiras famílias cristãs, e o berço do cristianismo se deu nos Estados Unidos da América, né? E você percebe que os Estados Unidos hoje tem um grande problema disso. As igrejas estão frias, estão se esvaziando. Por quê? Porque os pais não conseguem mais levar a família dentro dessa unidade cristã, porque o mundo está cheio de informação, cheio, e 98% fala de outra coisa. E falar de Jesus, e falar da palavra, e falar de reino, e falar de céu, e falar de inferno, só cola, essa conversa só cola, na maioria das vezes, obviamente não estou colocando isso como um absoluto, mas é uma grande verdade, na hora que a pessoa está morrendo, porque aí ela lembra de um pastor, aí ela lembra de um padre, aí ela pede oração para você que é crente, aí ela vai se apoiar em cima da tua fé às vezes, e aí você muitas vezes é colocado em prova, em xeque também, em xeque. Você sabe que hoje em dia está até difícil orar pelas pessoas, porque se você chegar para as pessoas orar por um propósito, e esse propósito não aconteceu, não ter acontecido ainda, até a tua fé é colocada em xeque, e a pessoa se desvia rapidamente do objetivo. Eu estava conversando hoje com a Valderei sobre isso, de que embora a gente esteja na caminhada, embora a gente ore, e embora a gente tenha aprendido a se relacionar com o Senhor, existem algumas coisas que a gente faz costumeiramente, que é repetir muitas vezes aquilo que a gente pediu ontem, a gente continua pedindo hoje, né? Como se Deus fosse surdo. Mas isso prova o quanto a gente também tem, não só preguiça espiritual para exercitar a fé, como a gente também é carregado de ansiedade por este mundo acelerado. Dá a impressão que se você não acompanhar o mundo, você fica para trás, e aí você até para esperar não tem paciência. E aí se você cai lá num Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, misericórdia, né? A pessoa já quer ir para o outro salmo, né? Para o Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, apressa-te em socorrer-me, né? É assim que está a vida da gente, né? E da mesma forma como a gente encontra pessoas que estão preocupadas, ou só se lembram dessa preocupação da salvação no leito de morte, a nossa oração também às vezes chega no extremo do desespero, quando a gente necessita de algo financeiro. Você percebe isso? E quando isso acontece, a gente percebe que a gente está vivendo o contrário do que a palavra prega, aquilo que o Paulo falou aqui na oração do dízimos e ofertas.
né? Nós somos gratos a Ti, Deus, porque o Senhor do ouro, da prata, e nada nos tem faltado, e a gente tem essa segurança disso. Se a gente vivesse assim todos os dias, e sabendo e tendo a certeza, e carregando a certeza de que o Senhor é conosco, e de que nada vai nos faltar, nada vai nos faltar, nada, absolutamente nada. Eu não sei vocês, mas eu sou contra, não é que sou contra, eu não concordo com aquela pregação do Salmo 23, aonde alguns pastores missionários e missionárias, já vi alguns pregarem de que o salmista fala de que nada vai te faltar, mas nada vai te faltar ruim também. Não, ali tanto é que é Salmo de Davi, né? Salmo de Davi é uma oração pessoal dele, que ele fala assim: o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Quando ele fala nada, nada mesmo, mas nada do lado positivo. Porque pode um Deus poderoso, Pai bondoso, misericordioso, querer uma coisa ruim para o seu filho? Jesus Cristo até deixou muito claro isso, né? Vocês são maus quando pedem para os seus filhos pão, por acaso vocês vão dar serpente, ainda mais o Pai do céu que zela pelos passarinhos e por vocês também. Vocês valem muito mais que passarinhos. Então a Bíblia é recheada de histórias, de fatos, de acontecimentos que podem nortear a nossa caminhada cristã, igreja. Você percebe que isso não é um privilégio de alguns, é um privilégio de todos, e de que vai depender somente de você. Se você se permitir, se você deixar Jesus realmente entrar na tua vida, se a gente conseguir viver o que está escrito lá em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta eu entrarei e cearei com ele. E aí você vai começar a viver aquilo que o pastor Cláudio Duarte fala com a riqueza, que é tremendo, que viver com Jesus é uma loucura total, e é mesmo, né? Porque nada vai te faltar, que é segurança o tempo todo, e que você não vai afundar. O Paulo usou esse exemplo no domingo passado, né? Muito feliz também aquele exemplo de Pedro, quando ele duvida de que era Jesus, aquele fantasma que eles tinham visto na hora 3ª da madrugada. Ele fala: se for o Senhor, deixa que eu vá contigo, então venha. E ele foi e começou a caminhar pelas águas, e aí quando ele perdeu o foco, ele começou a submergir, ele começou a se afundar, e ele percebeu que ele não conseguia mais voltar, e ele falou: só misericórdia agora. Assim também é a nossa vida. Aí um outro exemplo prático também, a gente tem que perceber que nós não somos super homens nem super mulheres, nós somos formados de carne e osso, corpo, espírito e alma, e muitas das vezes isso não está aliançado um com o outro, a ponto de Paulo, que conseguiu atingir uma intimidade tremenda com o Senhor, disse: quem vai me livrar desse corpo de morte? Quem? Ele fala assim: só Jesus, né? E ele deixa bem claro, dizendo que há uma luta constante entre corpo e espírito. E o salmista já fala o contrário, já fala contra a alma. Fala assim: escuta, alma, aquieta-te, porque eu espero no Senhor e eu ainda o louvarei. Então você percebe que esses 3 elementos da qual nós somos compostos, só encontra descanso mesmo no Senhor. E aí se encaixa quando Jesus fala para a samaritana de que Deus é espírito, e que Ele busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito por quê? Porque Deus é espírito. Verdade por quê? Porque Ele procura você genuinamente. Ele quer encontrar o Edson Godoy que Ele projetou, Ele quer encontrar o Marco Antônio que Ele projetou. Ele conhece a Ana Cláudia, Ele conhece a Alessandra, Ele conhece a Vandira, Ele conhece o Lutário, Dona Lília, Ele conhece todo mundo, Ele conhece. Nós somos ovelhas do pasto dEle, somos dEle, igreja, e Ele vai extrair o melhor de nós, se a gente permitir. Mas a gente precisa se comportar como esse leproso, que disse: se queres, Senhor, bem sabemos que pode nos limpar, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é nosso tudo, nós somos teu.
Você percebe que é uma relação de entrega? É uma relação de entrega. De novo, quando Paulo estava falando dos dízimos e ofertas, aquilo que ele falou, você sabe por que acontece exatamente isso nos dízimos e ofertas? Nessa questão financeira, é porque Deus não trabalha na nossa lógica humana, né, Paulo? Ele trabalha contra a lógica. A lógica e a matemática diz 2 mais 2 são 4, para Deus não importa se é 5, se é 6, se é 10, se é 20. Para ele 1 milhão, 10 milhões, trilhões, isso não faz diferença alguma. O que ele conhece é o teu coração. Ele conhece se é 10%, ele conhece se é 20%, ele conhece se é 80%, se é 100%. Olha a vida de Pedro. Olha a pessoa que Jesus pegou, caminhou, moldou, transformou, e a ponto de ele escolher uma morte de ponta cabeça, porque ele dizia que não era digno de morrer como o Senhor dele morreu. Então a Bíblia, a vida desses homens que tiveram uma experiência fantástica com Jesus, nos ensina muito. Então que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa fazer com que a palavra dele frutifique em nosso coração, que a gente possa ser um homem de foco, como Paulo pregou no domingo passado, que possamos ter direção, mas que, como esse leproso, nós possamos ter claro o que nós queremos. E o que nós queremos é que o Senhor nos conserte, que o Senhor coloque de novo tudo no seu devido lugar, assim como Ele nos fez, e que a gente possa atingir o alvo dele, como Ele projetou. A palavra de Deus diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão contados, e o Senhor conhece tudo. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, o Senhor conhece nossos talentos, mas também conhece as nossas falhas. Se tem um exercício difícil de a gente fazer, é a gente buscar defeito na gente, mas quando a gente busca qualidade, a gente encontra fácil. Eu sou isso, eu sou aquilo, né? Eu faço bem isso, eu faço bem aquilo. Mas o Senhor nos conhece por inteiro. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe que nós podemos mais. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos. O Senhor tem o conhecimento de todas as coisas, e o controle é teu. O controle é teu. Queria orar com você agora, para encerrar essa mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é Jesus Cristo, que veio a esta terra e que nos deixou uma mensagem que a cada dia tem sido revelada a nós. Espírito Santo de Deus, obrigado por estar conosco, obrigado por ser esse Espírito Santo Consolador, e obrigado por estar presente nas nossas vidas, nos ensinando, nos entendendo, nos consertando, nos colocando no caminho, nos dando direcionamento, velando por nós. A tua palavra nos garante isso, que até mesmo quando a gente não tem mais palavras, que a gente não consegue mais orar, o Senhor se encarrega disso, de orar com gemidos inexprimíveis, de sondar o nosso coração, como está escrito também na tua palavra, onde o salmista diz: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho que não esteja de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. E assim, Senhor, nós queremos fazer essa oração desta noite, deste domingo, dia 13 de dezembro, num ano marcado, Senhor, por esta pandemia que insiste em ficar, mas nós declaramos, Senhor, derrota total dessa pandemia. Nós declaramos vitória, Senhor, na nossa igreja, vitória da saúde dos membros dessa igreja, das pessoas
que fazem parte da nossa oração. Nós queremos lembrar, Senhor, do pastor Walter, que está no hospital, de todas as outras pessoas também que necessitam, Senhor, da tua presença. Que seja feita a tua vontade. Somos gratos pela saúde do pastor Marco Antônio, da pastora Alessandra, da família dele, Senhor, do pastor Edinho, do pastora Claudete, da Manuela, Senhor, da Vandira, do Paulo, Senhor, que também teve acometido dessa doença. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por todos. Senhor, eu queria lembrar do irmão Jorge, que há muito tempo, Senhor, não vem a este ministério por conta dessa pandemia. Nós temos saudades dele. Senhor, que só possa abençoar o irmão Jorge. Abençoa a família do nosso irmão Lutário, da dona Lia, do Rubens. Senhor, abençoa todos que não puderam estar aqui presentes, Senhor, mas que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor possa também falar ao coração deles, como o Senhor falou ao nosso coração aqui no templo. Senhor, nós queremos entregar, Senhor, este ano que já está terminando. Na semana que vem, Senhor, nós vamos estar comemorando, Senhor, o Natal. É um dia, Senhor, que foi marcado no calendário romano para poder lembrar a vinda do Senhor a este mundo. E nós queremos ser gratos por mais este ano, Senhor, que o Senhor tem nos cuidado como família, como missão em vida. Senhor, o Senhor tem sido fiel a nós, muito mais daquilo que nós merecemos. Nós somos gratos pela tua fidelidade, somos gratos pelas tuas bênçãos que foram despejadas sobre esse ministério durante este ano. E já te apresentamos o ano de 2021 e já determinamos, Senhor, como voz profética, de que será um ano de colheita, de bênçãos, Senhor, e que vai ser um ano de muitas vitórias para o seu reino, para que o seu nome seja glorificado, Senhor. Que haja salvação no nosso meio, que haja salvação na nossa família, que o Senhor possa atingir a nossa parentela, de que o Senhor possa fazer com que nós atinjamos o alvo, Senhor, como o Senhor quer, como o Senhor desejou, como o Senhor planejou. Nós te agradecemos, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Pai. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus.